A paz do Senhor! Hoje estamos aqui para trazer alguns recursos visuais, algumas sugestões de dinâmica para a nossa lição de número 12, As Pedras da Lei e o Bezerro de Ouro, Revista Juniores. Chegamos na nossa penúltima lição. Temos a nossa referência bíblica aqui. Trouxe a Bíblia, claro, tá aberto aqui, ó, no Êxodo, capítulo 32, onde vai ter o bezerro de ouro. Vocês sabem, eu não costumo ficar lendo os versículos aqui para o nosso vídeo não ficar muito longo, mas nós, professores, jamais deixemos de abrir a Bíblia. Vamos mostrar para a criança que tudo que estamos ensinando está na palavra de Deus. Quem aqui gosta de esperar? Esperar nem sempre é fácil, né? Às vezes estamos com aquela fome, mas precisamos esperar a comida ficar pronta. E quando o papai promete um presente especial para o dia do seu aniversário, parece que esse dia não chega nunca. E quando esperar é uma regra importante e se desobedecer, pode gerar um castigo. E aí o que fazer? Devemos nos controlar e esperar, né? Hoje, vamos ver a história de um povo que cansou de esperar por Deus e pelo líder deles e acabou cometendo o maior erro de suas vidas. Lembram das tábuas da lei? Trouxe aqui, ó, da nossa aula. Olha as tábuas da lei aqui, quem lembra? Quando Deus chamou Moisés ao monte, lembra desse visual aqui? Quando Deus chamou Moisés ao monte, Moisés subiu ao monte, qual o nome do monte? O Monte Sinai. Deus o chamou para entregar algo muito especial. O que era, crianças? As tábuas de pedra escrita pelo próprio dedo de Deus. Imagina isso, a assinatura do Criador do Universo. Lá em cima, crianças, a presença de Deus parecia um fogo consumidor. Moisés entrou na nuvem e ficou lá. Ficou, sabe, um dia, uma semana, 2 semanas, 40 dias e 40 noites. Lá embaixo, o povo de Israel só conseguia olhar para a montanha. No começo, eles estavam assim maravilhados, mas o tempo foi passando. Sabe o que aconteceu, crianças? O povo teve uma ideia absurda. Vamos ver? Aí convidamos eles para abrir a Bíblia. Em Êxodo, capítulo 32, do versículo 1 ao 6. Lembram que falamos um pouco aqui logo no início como é difícil esperar? E o que acontece quando a gente espera muito por algo e não vê nada acontecendo? O medo, a dúvida, logo quer entrar no coração. Crianças, o povo começou a cochichar. Cadê Moisés? Sumiu. Morreu no fogo. E agora? Quem vai nos guiar? Em vez de confiar em Deus, eles se reuniram em volta de Arão e lhe disseram: não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Portanto, faça para nós deuses que vão à nossa frente. Isso está em Êxodo, no capítulo 32, o verso 1. Eles tanto insistiram que Arão recolheu os ouros dos israelitas, derreteu em um molde e fez o quê? Olha aqui. A tia trouxe para vocês terem uma ideia. Vamos filmar aqui. Olha o que eles fizeram. Um bezerro de ouro. Ai. Vou dar uma pausa para explicar para vocês, porque depois eu não explico, aí vocês ficam perdidos, né? Mas olha aqui. Como que eu fiz? Aqui é uma lata de leite em pó, aquelas de 400 gramas. Esse é um papel que eu peguei e encapei, tá? Encapei essa lata. O bezerro eu fiz em um papel mais durinho. Eu coloquei 2, porque aí ele fica assim, ó, frente e verso, tá? E aí, ele vai ficar aqui. Depois nós vamos usar ele para uma dinâmica. Logo vocês vão entender. Aí você mostra para a criança, olha o que eles fizeram. Fizeram um bezerro, crianças. Em seguida, disseram os israelitas: esses são os nossos deuses que nos tiraram do Egito. Depois, Arão construiu um altar diante do bezerro e anunciou ao povo uma festa. Olha aqui eles fazendo uma festa. Olha o bezerro ali. E olha aí a festa que eles estavam fazendo. Que coisa feia, né? Os israelitas ofereceram sacrifício, fizeram a maior festa. Deus ficou muito irritado com tudo isso e quis destruir o povo. Então Deus disse a Moisés: desça, porque o seu povo se corrompeu. Deus ficou profundamente triste e irado com a idolatria deles. Moisés desceu a montanha. Olha aqui, quando ele desceu, como que ele ficou, crianças? Ele desceu segurando as 2 tábuas de pedra. Quando Moisés chegou perto do acampamento e viu aquela festa, toda a festa de idolatria, ele ficou
tão chocado, tão irado, que ele jogou as tábuas de pedra no chão e elas se quebraram. Isso nós vemos em Êxodo, capítulo 32, do verso 7 até o 19. Crianças, aquele gesto mostrava o que o povo tinha feito com a aliança com Deus. Eles tinham quebrado essa aliança. Que coisa triste. Depois, Moisés pegou o bezerro de ouro, queimou no fogo, moeu até virar pó, jogou na água e fez o povo beber, para entenderem que aquele bezerro de ouro não valia nada. O Senhor castigou os israelitas com doenças. Vemos tudo isso em Êxodo, capítulo 32, versículo 20. O povo de Israel recebeu as consequências por deixar, olha aqui, ó. O povo de Israel tudo reunido, eles receberam as consequências por deixar o seu único Deus de lado. E Moisés repreendeu todo aquele povo, repreendeu tudo aquilo que eles estavam fazendo de errado. Os israelitas haviam cometido um pecado contra o Senhor. Eles não ficaram impunes diante de tamanha desobediência. Sabem, existem vários deuses criados por mãos humanas e pessoas que seguem, prestam cultos a esses falsos deuses. A idolatria não está associada somente a imagens de escultura, mas também a qualquer coisa que as pessoas começam a adorar. Há um só Senhor e Ele abomina quem adora falsos deuses. O nosso Deus é verdadeiro e fiel. Ele não dá a sua glória para ninguém. Ele merece toda a adoração ao nosso memorizando ali, ó. O que diz o nosso memorizando? Aí abrimos a Bíblia, vamos ler na Bíblia, ler 1, 2, 3, até entender o sentido do versículo e memorizarem. Aqui, olha, crianças, eu sou o Senhor, este é o meu nome e não permito que as imagens recebam o louvor que somente eu mereço. Olha as coisas aqui, ó, que não devemos deixar ocupar o lugar de Deus. Aí, vamos de sugestão de dinâmica, mas antes da sugestão de dinâmica, vamos aqui dar uma pausa para eu pedir algo simples e rápido. Simples e rápido, que vai fortalecer o canal, fazendo com que alcancemos mais corações. Vocês já sabem, né? Dá aí sua curtida para não esquecer. Deixa sua curtida, deixa o seu comentário. Eu não sei o que escrever no comentário, tia. Deixa aí o seu paz do Senhor ou seu amém. E claro, se inscreve no canal, deixa o sininho ativado para não perder os próximos vídeos. Então, nós lemos aqui o nosso memorizando. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não permito que as imagens recebam louvor que somente eu mereço. Vamos convidar eles para pensar um pouquinho. Olha, Deus está dizendo algo muito importante. Eu sou o Senhor. Deus é o Criador de tudo, do céu, da terra, das pessoas, dos animais e de todo o universo. Este é o meu nome. Deus quer que as pessoas conheçam de verdade. Ele é amoroso, fiel, justo e sempre cumpre suas promessas. E agora, não permito que as imagens recebam louvor que somente eu mereço. Vejam, crianças, Deus não quer que adoremos estátuas, imagens ou objetos como se fossem deuses. Somente Deus merece nossa adoração, nosso amor e nossa confiança. Imaginem, crianças, imaginem que alguém aqui faça um desenho de um sol. Maravilhoso, um sol lindo. O desenho pode ser perfeito, muito bonito, mas esse sol não pode dar luz e nem calor. Somente o sol verdadeiro pode fazer isso. Da mesma forma, uma imagem, um objeto não tem nenhum poder e não merece nenhuma adoração. Somente Deus é digno de adoração. Vamos para uma dinâmica para esse nosso memorizando? Olha o nosso novo recurso. Trouxe aqui para apresentar para vocês. Aqui é um dado que nós vamos começar a trabalhar algumas aulas, a memorização com ele. Como que vai ficar? Ó, tem algumas regrinhas aqui. Ó. Se cair aqui, encontre o versículo na Bíblia. E aqui, chame um amigo para falar o versículo com você. Fale o versículo em pé. E esse, fale o versículo de olhos fechados. Fale todo o versículo. Diga o que entendeu do versículo. Aí a criança vai jogar. Jogou. O que caiu? Fale todo o versículo. A criança vai falar todo o versículo. Vamos jogar de novo. Diga o que entendeu do versículo. E aqui você vai trabalhar uma brincadeira com eles, enquanto eles vão refletindo sobre o memorizando. Enquanto eles estão jogando os dados, nós podemos lembrá-los, falar assim: vejam, crianças, o povo de Israel trocou o Deus vivo, o Deus que abriu o Mar Vermelho, trocaram por uma estátua de ouro que não podia fazer nada por eles. Não troque Deus por coisas passageiras, viu? Cuidado com qualquer coisa que queiram
roubar o lugar de Deus em nossas vidas, em nossos corações. Antes que eu esqueça, deixa eu passar uma dica aqui do dado. Esse dado vou deixar disponível aí em PDF no Drive. Todo mundo aí que nos acompanha já sabe, os que estão chegando agora, todos esses recursos, eles são disponíveis aí, ficam gratuitos, tá? A tia Via EBD não vende nada. Esse projeto que o senhor nos entregou são materiais gratuitos, fica aí no Drive para acessar, é muito fácil. Clica na palavrinha mais, vai expandir. Você vai ver o link do Drive, aonde tem todos os recursos visuais em PDF gratuito e tem também o link do vídeo chamadinha. Vou explicar aqui do dado uma dica. Tem o tamanho dele, eu imprimi no tamanho normal de uma folha de sulfite A4, imprimi nesse papel opaline, que é um pouquinho mais grosso, só que dentro, aqui é a dica. Quando viemos assim, ó, colando as laterais, deixamos uma partinha aberta e colocamos sacola aqui. Uma sacolinha para quê? Para ele dar peso, para quando você jogar, ele tem um peso, e também ele não amassa quando a criança ficar pegando, sabe? Aí ele vai ficar um pouquinho mais firme. Então é interessante você colocar uma sacolinha, colocar uma espuminha, alguma coisa aí dentro, tá bom? Vamos para o que agora? Vamos para reforço aqui do que estamos aprendendo na aula de hoje. A dinâmica vai se chamar Quem está em primeiro lugar? Como que nós vamos fazer? Deixa eu só apresentar esse último visual aqui. É sempre um resuminho que a gente gosta de trazer, ó. Vai ter aqui, os cananeus adoravam Baal, que também era representado por um touro, tá vendo? E os israelitas que saíam do Egito acharam normal fazer um bezerro de ouro para representar o Deus que os havia libertado da escravidão. Coisa feia, né? E aqui, ó, eles não aceitaram que um Deus sem imagem poderia guiá-los até a terra prometida e resolveram desobedecer os mandamentos que acabavam de receber. Olha aqui só. Deus quer que adoremos somente a Ele. Então, a dinâmica que eu vou deixar, lembra que eu falei que já usaríamos essa lata? Deixa eu ver se a gente vai conseguir filmar aqui. O que eu vou fazer? A gente vai falar assim, olha só, vocês viram esse bezerro? Deixa eles pegarem um pouquinho a lata, passa de mão em mão, deixa eles olhar um bezerro aí. Nossa, tá vendo? Imaginem, crianças, que coisa, né? Trocar um Deus, quantos milagres que eles presenciaram, Deus ali, ó, abrindo o mar, aquelas pragas que o Senhor enviou para libertar eles e agora vim acreditar nisso. Que coisa, vamos fazer o seguinte, depois que todos pegaram, vamos destruir esse bezerro? Eu não vou destruir o meu recurso agora, tá? Mas aí pode deixar eles assim, ó, vindo rasgando, vai rasgando o bezerro, destruíram. Quando eles terminarem de destruir, a gente vai falar, nossa, nós aprendemos, né? O povo de Israel fez esse bezerro de ouro, começar a adorar, tirar o Deus do primeiro lugar, colocar um ídolo no lugar de Deus. Isso está totalmente errado. Eu não quero nada que atrapalhe minha adoração. Por isso que eu vou destruir isso aqui. Aí destruiu. Quando eles terminarem de destruir, aí a gente vai fazer assim, ó. Nossa, ainda sobrou alguma coisa. Imagina que já destruiu meu bezerro aqui, tá? Aí a gente abre a lata. Quando abrir a lata, olha só, crianças, tem algumas coisas aqui dentro da lata. Eu trouxe apenas algumas imagens, tá? Mas aí vocês fiquem à vontade para usar as imagens que vocês sentirem no coração. O que eu pensei aqui, ó? Aí eu vou tirar uma por vez. Crianças, isso aqui tá querendo roubar o lugar? Tia, é errado eu ter um videogame? É errado eu jogar? E aí, será que é errado? Aí a gente começa a dar alguns exemplos. Imaginem só que o Pedrinho gosta tanto de videogame que ele não quer mais orar, não quer mais ler a Bíblia, ele nem quer ir para EBD, porque ele fica a madrugada toda jogando, que ele não quer ir mais para EBD. E aí, quem está em primeiro lugar na vida dessa criança? O videogame. E agora? Nossa, ainda tem mais alguma coisa. Aí você vai fazendo aquele suspense e tirando os visuais. Aí eu vou retirar alguns exemplos que eu trouxe aqui. E tia, lá vem a tia falar do meu futebol. Olha só, o Ricardo gosta muito de jogar futebol. Ele não tem mais tempo nem para orar. Não dá para ler a Bíblia. E aí, quem está na vida dele? Quem está em primeiro lugar aqui na vida do Ricardo? Futebol, né? Agora, a Júlia. Nossa, a Júlia tá cheia de brinquedo. Quantos brinquedos a Júlia ganhou? E ela gosta tanto, que ninguém pode tocar nos seus brinquedos. Se tirar o ursinho dela do lugar, ela vai ficar muito brava. E a mãe dela chega, ô Júlia, esses brinquedos já tem alguns que você nem brinca, tem tantas crianças precisando. Não vivo sem meus brinquedos, não pode tocar nos meus brinquedos. E aí, crianças, quem tá em primeiro lugar na vida dela? Os brinquedos, né? E aí a gente vai tirando os exemplos, tem o dinheiro,
tá? E a gente vai criando a situação, não vou criar todas aqui para o vídeo não ficar longo. Olha aqui. E aí, hein? Também época de Copa aí, vamos mexer com o povo, né? TikTok. Criança mexe em TikTok? Não devia, né? Mas aí começamos a falar com eles. Crianças, por que que essas coisas aqui podem se tornar ídolos? Dá aquela pausa para eles refletirem, né? Vamos ver o que que eles entenderam da lição. Isso aqui tudo pode se tornar ídolo, por quê? Porque quando qualquer coisa ficar mais importante que Deus e tentar ocupar o lugar que pertence somente a Ele na minha vida, acaba se tornando um ídolo. Por isso, devemos vigiar. Tia, é errado eu ter videogame? É errado eu ter muito dinheiro? É errado jogar uma partida de futebol? Não, não é errado, mas nós devemos vigiar para deixar sempre Deus em primeiro lugar em nosso coração, pois foi isso que o povo de Israel esqueceu quando eles fizeram esse bezerro de ouro. Vamos ficar vigilante para que não pequemos, deixando coisas ou pessoas roubarem o lugar devido de Deus em nossas vidas. Lembrando que agora no final do vídeo aparece o link do vídeo chamadinha, que durante a semana vocês podem compartilhar com os responsáveis das crianças, assim elas já vão se envolvendo com o assunto da lição. A chamadinha é feita com esses visuais e com o louvor do tema da aula. Clique em cima da imagem que vocês já vão direto para o vídeo chamadinha, que fica aí também na abinha shorts do canal. Curte, comente e compartilhe. Deus abençoe. Tenham todos uma excelente aula e até a próxima.